Louvado seja Deus. Vamos orar. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Você que receba, diga amém. Feche os olhos. Meu Deus e meu Pai, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nos reunimos neste lugar para podermos orar, pedir, meu Deus, a Tua nobre e grandiosa atenção. É bem verdade que nós, meu Senhor, não merecemos, mas é através da Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, por meio do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos lhe invocar em nome dEle. E nós começamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Te agradeço, Senhor, por esta tarde abençoada, vida, saúde e paz o Senhor tem nos dado. Te agradeço porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas e pouco a pouco temos sentido saúde, temos sentido a Tua forma de agir em nossas vidas. A nossa casa, a nossa família, os nossos parentes de perto e de longe, eu entrego em Tuas mãos pedindo a Tua proteção, Teu livramento, saúde, paz, e que as bênçãos do Senhor que enriquecem, não acrescentam dores, esteja tanto sobre nós quanto para essas pessoas. A todos os Teus servos que se encontram em todo o planeta Terra e aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, através desse vídeo que está chegando até esta pessoa e está também cultuando ao Senhor conosco, eu peço que o Senhor também alcance essas vidas e suas famílias, suas casas, seus bens, dá proteção, escapes, livramentos e refrigério nesta tarde, seja de noite, de manhã ou de tarde que essa pessoa esteja assistindo também. Visita, meu Deus, este lugar e traz, meu Pai, o que este povo precisa. Faz, meu Deus, com que haja alguém, meu Deus, levantado pelo Senhor para poder estar trabalhando e aqui construir um poço, meu Deus, para abastecer toda esta comunidade, porque cremos que o Teu poder, ele vai além do nosso entendimento, das nossas condições, porque o Senhor é o Deus que realiza o que não podemos realizar, que é o impossível, porque as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus, são possíveis para o Senhor, e nós cremos em Ti, na Tua palavra. Recebe o louvor e a adoração que Te oferecemos nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Vamos cantar o hino da harpa cristã de número 28. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de Teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a Tua cruz. Deus vai te guiar com Sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele já levou, alma dolorida ouviu seu falar, senda espinhosa Ele já andou,
sorte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Vamos louvar a Deus cantando o hino 271 da harpa cristã. Lá na mansão do Salvador não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver orando lá, direi não há tribulação. Pra mim é triste estar aqui, muito longe sim do Salvador, pois moram já com Ele ali os salvos pelo seu amor. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver orando lá, direi não há tribulação. Perfeito amor encontrarei lá na mansão do meu Senhor. Completa paz aí terei, pois me dará o Salvador. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar,
toda bênção divina. Também com Cristo reinarei na sua glória eterna. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Deus seja louvado. Lá não há tribulação, lá não há tristeza. Lá é um local onde Deus está, e na presença do Senhor não há tristeza, não há dor, somente há alegria no Senhor. Por isso nós almejamos terminar o sofrimento aqui nesta terra, mas o sofrimento só termina quando nós temos a vida em Cristo. Participamos desta alegria em parte aqui na terra e o restante no céu. Por isso aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom e Ele sabe o que faz. Vamos louvar a Deus ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 400, deixa eu ver aqui qual é o número dele. Hino de número 400 da harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, do homem comparável. Em Jesus, do Deus tão adorável. Em Jesus, eu o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus eu percorro o mal norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Toda grande bênção só conseguimos no Senhor Jesus Cristo. Nele nós vencemos, nele nós vivemos e é nele que nós podemos todas as coisas. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo de número 4, ele disse a seguinte frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura do texto sagrado que será explanado, apregoado nesta tarde. É o texto de João
Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Yochanan, é João, capítulo de número 19. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ver sobre o grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Nós vamos ler o versículo de número 17, que diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Observe que não era na cidade, era próximo da cidade, lá de fora. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus. Tá todo mundo bem? Tá com saúde, graças a Deus. Ninguém tá com sono aí não, né? Graças a Deus, né? Porque depois que o pessoal almoça, geralmente bate aquele sono, na verdade. Num horário como esse, assim, nas 3h23, as pessoas, né, tem aquele sonozinho da tarde, dia de domingo, né, um dia, ou descanso. Porque já tem um compromisso, não é verdade? Por causa daquele compromisso, eu tenho que botar na cabeça. Verdade. Então vou discorrer alguns textos aqui, depois vocês podem, e também aqueles que nos assistem. Quem? Mariana, ele falou que só quando ele puder, porque ele está ligado a algumas coisas da política, né? E aí ele quase não tem tempo, principalmente no final de semana. Mas ele falou que quando tiver folga ele vem, que agora ele tem transporte próprio, aí não precisa de ir lá buscar ele mais. Mas vamos lá. No que nós vemos aqui, quem quiser depois assistir, né, com mais calma e acompanhar com a Bíblia, vou estar citando os versículos que serão lidos e explicados nessa tarde. O Senhor Jesus, ele foi crucificado. O que é isso? Pendurado numa cruz. Mas para se crucificar alguém, esse alguém, ele precisava ter cometido algum tipo de crime, algum tipo de maldade, ou ter se levantado contra o imperador daquele lugar, que na época era César. Mas o Senhor Jesus nada disso fez. Mas então, por que crucificaram? Bom, aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, vou mostrar aqui duas passagens que mostram que os evangelhos eles são parecidos, de Mateus até Lucas, por isso são chamados sinóticos. Porém, existem sempre algumas informações que tem um que não tem o outro. A acusação que os judeus fizeram contra o Senhor Jesus, que é uma acusação é falar contra, foi a seguinte. Quero lembrar que a acusação não tinha fundamento, não era verdade. Mas fizeram isso para ter um motivo para poder crucificá-lo. E Lucas 23, versículo 2 está assim: E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Se nós formos ver na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Senhor Jesus nunca foi contra pagar imposto. E por que ele não foi contra pagar imposto? Porque o imposto ele é dado para a manutenção aonde? Aqui na terra, não é isso? Imposto nós pagamos aqui na terra. Vou ler aqui Marcos capítulo 12, alguns dos ensinamentos e palavras dele antes da crucificação. Algum tempo antes.
Marcos capítulo 12, versículo de número 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, que eram seguidores de Herodes, para que o apanhassem em alguma palavra. Então eles foram lá para fazer algum meio para poder deixar o Senhor Jesus acusado por algo que ele mesmo dissesse, apanhá-lo pelo que ele falava. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Aí eles fizeram a seguinte pergunta. Primeiro elogiaram o Senhor Jesus, dizendo que falava a verdade, e fizeram a seguinte pergunta: é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, que eles foram lá fazer essa pergunta sabendo da resposta, mas fizeram essa pergunta para ver se o Senhor Jesus respondia diferente, para mandá-lo prendê-lo, que queriam acusá-lo dizendo que ele era contra pagar imposto. Olha a resposta. Por que me tentais? Ele fez a pergunta. Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? Em algumas versões aparece a palavra efígie. Quando você pega uma moeda, naquela moeda você tem na parte da frente, que a gente chama de coroa. Você tem ali o valor, não é isso? O número do valor, seja 5, 10, seja 20, não é isso? 50 ou R$1, não é? Isso aqui no Brasil. Só que lá eles tinham valores diferentes. Lá era dracma, de dracma, entre os romanos e os gregos, não é? O stater. Então eles tinham esses tipos. Aqui hoje nós temos o real, em 2024. Mas lá na época eles tinham suas moedas gregas e romanas. E como ele estava na época entre os romanos, ele pegou a moeda que tinha a inscrição do imperador romano, que era César. Porque eles perguntaram: devemos pagar imposto a César ou não? Então a moeda tinha que ter a cara de quem? De César. Então ele pegou a moeda e disse assim, e disse: de quem é esta imagem, esta inscrição? Esse rosto que está aqui, de quem é esse rosto? De quem é essa imagem aqui? Desenharam o rosto de alguém. Olha só a resposta. De César. E eles disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus não é contra pagar imposto, não. Pelo contrário, ele disse assim: dá para ele o que é dele. A imposto é dele, pague. Mas também dê para Deus o que é de Deus. Porque o ser humano fica assim: se eu pagar para um, eu não pago para o outro. Mas deve os dois. Então tem que pagar para quem se deve. O ser humano não quer pagar. Não quer pagar. E depois quer que alguém pague quando está devendo, não é verdade? Fulano não me paga, mas também quando é para pagar, não quer pagar. E nós estamos sobre a terra e viver sozinho, sem ajuda, a gente não consegue. Você imagina, como é que você vai para uma estrada se não tiver quem faça? Mas para fazer tem que pagar, porque não tem como nós fazermos sozinhos. Mas esse pessoal rico, né? Não é? Faz mais questão. Então, nós temos que pagar nessa terra o que temos que pagar. O Senhor Jesus não é contra pagar imposto. Então temos que pagar. E temos que entregar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O dízimo, a oferta. E agora, essa foi a acusação. Eles disseram: ele é contra pagar imposto, mas você viu aqui comigo que ele mesmo mandava pagar impostos. Então essa acusação era falsa. Então, Pilatos, que está ali o julgando, olha só, Lucas 23, versículo 3, e Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. O nosso Senhor Jesus foi crucificado sem culpa alguma. Nada poderia colocar a sua imagem por terra. Nada poderia denegrir a sua imagem, mas os seres humanos quiseram ali inventar, criar uma mentira para ter um motivo para crucificá-lo. Mas nós vamos ver aqui em outro evangelho, segundo evangelho que escreveu Mateus. Olha só o que diz o texto.
Mateus 27, 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, o presidente o interrogou, dizendo: És tu, rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. Sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti, ou seja, quando dão testemunho contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, e essa era a festa da Páscoa que estava para acontecer, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então, nessa época da Páscoa, se houvesse alguém preso, eles decidiam soltar essa pessoa, mas só soltariam aquela pessoa que o povo escolhesse. Então, como tinha Barrabás preso, e agora um novo preso chamado Jesus Cristo, deixaram o povo escolher, escolhe. E o que o povo escolheu? Mateus 27, 22. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. E o Barrabás? Versículo 21. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Preferiram Barrabás, que era um malfeitor, do que o Senhor Jesus, que era o benfeitor, que é o Filho de Deus e que veio salvar a humanidade. O Senhor Jesus veio trazer coisas boas para o ser humano. E o ser humano descarregou nele tudo que não presta. Porque o ser humano tem o que presta? Me diga. O ser humano, ele é um vil pecador. A maldade nasce dentro dele. Conforme os anos se passam, a maldade cresce, desenvolve. Tem gente que chega a estudar como fazer uma maldade pior ainda. Tem pessoas que ficam maquinando, como é que eu vou fazer? Chama-se crime premeditado. É aquela pessoa que não age por impulso, ela planeja como vai fazer o mal e o crime. E estes aqui planejaram como fariam para o prender. E o que eles fizeram? Foram lá até Judas Iscariotes, que era uma pessoa que gostava muito de dinheiro, e entregaram dinheiro para ele se vender. Mas como é que Judas Iscariotes trai o próprio Filho de Deus? Eu vou mostrar para você. Mas quero aqui lhes dizer o porquê que o povo entregou Jesus. Mateus 27, 18. Porque sabia, Pilatos, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Eles tinham inveja do Senhor Jesus. Por isso eles inventavam mentiras para poder ter acusação contra ele. Mas e agora? Como é que Judas Iscariotes fez para vender o Senhor Jesus? Aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, está escrito assim: Estava, pois, perto a festa dos Asmos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam. Eles estavam tentando conseguir uma oportunidade para poder matá-lo, porque temiam o povo, sabia que o povo estava do lado do Senhor Jesus. Então, se eles num grupo tentassem matar o Senhor Jesus, o povo se arremeteria contra eles para poder defendê-lo. Então, o que eles fizeram? Olha o que diz o versículo 3 de Lucas 22. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Venderam o Senhor Jesus. Por quanto, pastor? Qual foi o preço que venderam o Senhor Jesus Cristo? Mateus capítulo 27, diz assim, versículo 4. Não, perdão, vamos começar no versículo 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, vendo que o Senhor Jesus tinha sido condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. Traiu o Senhor Jesus e o vendeu por quanto? 30 moedas de quê? De prata, não foi nem de ouro, foi de prata. Sabe o que são 30 moedas de prata? Era o preço que se pagava no escravo. O Senhor Jesus foi vendido com o preço de um escravo. Esse foi o valor que Judas Iscariotes ganhou. Esse foi o valor que o povo valorizou o Senhor Jesus. Ele é um escravo. Qual o valor que as pessoas dão hoje para o Senhor Jesus? Não dão a mínima para ele. Muitas vezes ele está observando a humanidade inteira, porque aqui é uma cidade. Só na hora da dor, da dificuldade, né?
E ele está no céu ao lado direito de Deus o Pai, intercedendo por cada ser humano que habita aqui no planeta Terra, que somos muitas pessoas, somos trilhões de pessoas. E ele está intercedendo por todos. Com qual objetivo? Quer que todos reconheçam o que ele fez e entreguem suas vidas em obediência. Mas por que deveria se fazer isso? Se ele não dá a vida dele por nós, nenhum de nós estaremos aqui hoje não. Ele doou a vida dele para que nós tivéssemos vida e estivéssemos aqui hoje, oportunidade de pais terem filhos, mães terem filhos. Mas o ser humano, por não reconhecer isso, ele acaba fazendo o mal. Você observou aqui comigo, no início da leitura do Evangelho segundo escreveu João, onde lemos, que o Senhor Jesus levou a cruz aonde? Nas costas. Se ele levou ela nas costas, eu quero aqui trazer uma referência, até porque também um esclarecimento. Que na verdade, quero aqui explicar para vocês que o Senhor Jesus não levou a cruz no modelo que ela é hoje não. Tá? Aquilo dali que você vê, um pedaço de madeira reto, que a gente chama de poste, e outro deitado, que a gente chama de patíbulo, e o poste com o patíbulo forma uma crux, que é uma cruz, assim lida em latim. Aquilo dali não foi o que ele carregou. Mas por quê? Uma cruz se leva aonde? Nos ombros. O texto diz que ele levou aonde? Nas costas. O que ele levou? Ele não levou a estaca, o poste. Ele levou o patíbulo, que é onde os braços estavam estendidos. Ao chegar lá, aquele patíbulo foi colocado no poste, que é a estaca. E aí se formou a cruz. Um em pé e outro deitado. O que ele levou, na verdade, foi o patíbulo, que é uma madeira que deixa os braços estendidos. Mas a Bíblia Sagrada, ela conta que o Senhor Jesus, quando ele levou, isso se encontra no Evangelho, que um certo Simão chamado Cireneu, ele foi constrangido para ajudar o Senhor Jesus a levar, porque o Senhor Jesus já havia sido machucado, flagelado, já havia sido açoitado. Colocaram uma cruz de espinhos na sua cabeça. Não foi uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. E perfuraram a sua cabeça. E por que fizeram isso? Maldade. Ele não é rei? Ele merece uma coroa. Então coloque uma coroa de espinhos para aumentar o seu sofrimento. Você vê que deboche que estavam fazendo com ele. E ali constrangeram uma pessoa, um certo Simão chamado Cireneu. Cireneu chamado Simão. E ali levou este homem a ajudar o Senhor Jesus a carregar aquela cruz, devido já ter apanhado muito, devido já ter sido flagelado, machucado muitas vezes. E naquele sofrimento em que, banhado a sangue, ele sofreu ali 40 açoites, conforme a lei assim ordenava, que tinha que lhe dar. Mas nós vemos aqui também, dizendo, isso em Mateus 27, 29, tecendo a coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, escarnecer, zombar. Escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça, Então deram uma cana para ele, colocaram uma coroa de espinhos, já depois de ter o açoitado várias vezes, e ali se ajoelhavam e diziam, salve, rei dos judeus, pegavam a cana e batiam na cabeça dele. E aquela coroa, o que ia acontecendo? Afundando cada vez mais, e a dor cada vez maior. Mas quando Pilatos perguntou quem era ele, e o que ele faria contra aqueles que estavam acusando ele, ele ficou calado. O profeta Isaías, 700 anos antes, que é conhecido como um profeta messiânico, já havia recebido a revelação de Deus e profetizou como seria esse dia da crucificação.
E em Isaías, no capítulo 53, observe, 756 foi o ano que ele escreveu esse livro, entre 756 e 758. Então, por isso que dizemos 700 anos antes do Senhor Jesus vir. Olha só o que ele escreveu a respeito do momento da crucificação do Senhor Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, ele estava ensanguentado, ele estava machucado, ele apanhou, tomou bofetada, cuspiram no rosto dele, então não havia beleza nele mais, mas só sangue. Estava machucado, seu rosto inchado. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O próprio apóstolo Pedro negou, dizendo que servia a Jesus. Cadê os outros apóstolos? Fugiram, se esconderam. Foi desprezado. As pessoas escarnecendo dele. E Isaías, entre o ano 756 e 758, já estava profetizando como seria esse momento. Eu quero lembrar para quem está nos assistindo, para vocês que estão nos ouvindo. Esse texto de Isaías 53 não diz sobre a vida do Senhor Jesus antes da crucificação. Este texto está declarando o momento da crucificação. O Senhor Jesus não era bonito, porque está dizendo que ele não tinha parecer nem formosura. Esse texto não está descrevendo sua vida na terra, está descrevendo como ele se encontrou depois de tanto ter sido flagelado, apanhado, esbofeteado, cuspido. Era como ele estava, e olhava para ele pendurado naquele madeiro, não tinha beleza nenhuma mesmo, não. O rosto machucado, as costas, a frente, os braços escalavados. Você sabe como é que era? O chicote que ele apanhou? O chicote era de couro e na ponta era a ponta de osso. 40 vezes batendo aquilo batia, rasgava e arrancava. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui em Isaías capítulo 53, olha como ele foi para esse momento de sofrimento, como é que ele se comportou. Bom, Pilatos já disse que ele ficou calado, não é isso? Por quê? Olha como é que tinham profetizado a respeito dele. Isaías 53, versículo de número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Os pecados da humanidade inteira estavam sobre o Senhor Jesus. Deus pegou todos os pecados dos que estavam naquela época, de nós que viemos depois e dos que ainda vêm, e lançou tudo sobre o Senhor Jesus. Por que que ele morreu? Por que que ele foi moído? Está escrito aqui, ó. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade e pecado. O peso do pecado da humanidade estava todo sobre um único homem. E por que que ele suportou? Porque ele era Deus. Deus que fez um corpo para vir a esse mundo. Ele não desceu do céu com um corpo. Ele veio conforme ele mesmo projetou. Todo ser humano nasce, então vamos fazer um corpo para ele lá dentro do útero, e ali ele vai se desenvolver normal como ser humano. Preste bem atenção, Deus que criou o céu e a terra, isso aqui que é grandioso, ele coube dentro do útero de uma mulher, e ali ele desenvolveu um corpo, porque Jesus é grande, Jesus é enorme, um Deus que fez o céu e a terra tem que ser grande, porque a terra ela é grande, e você pode conferir comigo, na palavra de Deus, que mostra no livro de Salmos, que o nosso Deus, ele é grandioso. Olha o que a palavra de Deus, ela diz para nós. Salmo de número 2, verso 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tudo Deus entregou para o Senhor Jesus.
E aí o Senhor Jesus veio a esse mundo para sofrer por nós. Para quê? Para tirar o sofrimento que existe em nós. Mas o ser humano muitas vezes não reconhece, não quer ele. Nós temos que seguir as leis dele, não as leis dos homens que colocam coisas que contradizem a lei de Deus. Ah, você é contra as leis dos homens? Não, eu sou contra as leis que são contra as leis de Deus. Se uma lei de Deus, Deus diz algo e o ser humano fala contra o que Deus disse, aí eu sou contra a lei que o homem colocou, porque ela é contra a lei de Deus. Porque a lei que está acima de todas as leis é a lei do nosso Deus. A justiça de Deus é a única que não falha. Nosso Deus é grandioso, é maravilhoso, é tremendo e Ele pode todas as coisas realizar na nossa vida se nós o buscarmos. Pastor, e quando que Deus vai voltar? Depois que ele voltar, vai existir. A senhora quer saber se quando Jesus vier no arrebatamento, ainda vai existir o planeta Terra? Sim. O planeta Terra, observe que Apocalipse conta que quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, o mundo, caso o planeta Terra, vai entrar num colapso. O que é isso? Vai entrar numa grande confusão. Eu acho que acaba o pessoal, o mundo não se acaba, né? Aí o que acontece? A igreja sobe e durante um tempo aqui embaixo, o Senhor Deus derrama sua ira, sua indignação sobre os seres humanos que não quiseram Jesus. E aí é o que encontramos em Apocalipse sobre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas. Então você vai ver tudo 7. E ali vai se formando, ainda vai acontecer, tá? Vai se formando sobre a terra todos os tipos de pestes, molestias e dores sobre o ser humano, porque não quiseram o Senhor Jesus. Nesse tempo o anticristo estará aqui. Quem é o anticristo? Um ser humano também, mas que foi produzido pela vontade de Satanás. Cristo é Deus. O anticristo não. O anticristo é filho do diabo. Então ele foi produzido no útero de uma mulher que é consagrada a Satanás. E ele nasceu, ele já está aqui na terra. E daqui a algum tempo ele vai se manifestar para as pessoas. E ele vai aparecer como um Cristo político, como aquele que vai dar solução para todos os seres humanos. E aí as diversas religiões vão fazer uma união com ele, porque ele vai ser um homem com tratado de paz. Mas a Bíblia revela em Daniel capítulo 12 que por um tempo haverá paz, mas depois essa paz vai acabar. É uma falsa paz. É apenas para unir todos a ele. E quando todos fizerem aliança com ele, conforme está escrito em Apocalipse, ali no capítulo, deixa eu olhar aqui para mim não citar errado, Apocalipse capítulo de número 13, versículo 18. Ele vai colocar um sinal na testa e na mão, que a gente chama de a marca da besta. Por que diz que é o número de um homem? Né? Então, depois que acontecer tudo isso, o ser humano ele vai se destruindo. Haverão pessoas nascendo e pessoas morrendo. Isso vai acontecer. Quando o Senhor Jesus descer, está lá o capítulo 19, o anticristo vai ser desfeito. Vai para o lago de fogo e enxofre. Os demônios vão para o lago de fogo e enxofre. Mas quem vai para lá primeiro? O anticristo, que é a besta, e o falso profeta. Depois vão para lá os demônios. Mas aí Satanás vai ser o último a ser lançado lá. E aí o que vai acontecer? Satanás será preso 1000 anos. Durante esses 1000 anos que ele ficar preso, Cristo estará aqui com a igreja e com aqueles que aqui no mundo estiverem que voltarem-se para ele. E ele estará reinando durante 1000 anos. Pensa, 1000 anos é muito tempo, é ou não é? Não é muito tempo, 1000 anos? Mas vai ficar 1000 anos. E o planeta Terra vai continuar aqui. Mas o que ele vai fazer com o planeta Terra? Preste atenção. O planeta Terra, conforme está escrito em Malaquias, ele vai sofrer uma transformação. Quando a nova Jerusalém descer, a Terra tem que ser modificada. Por que ela tem que ser modificada? Depois você vai poder conferir em casa, você vai assistir. E aí você vai conferir aqui o porquê. Quando você observa Apocalipse capítulo 21, presta atenção nisso aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 16. A cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto como a sua largura. Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios.
O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então a cidade ela é quadrada. A questão agora é, a terra é o quê? Redonda. Bom, nós vamos ver aqui. Quem descobriu que a terra era redonda já era no nosso tempo. Mas a palavra de Deus antes dos primeiros 1000 anos, como eu disse, 756 a 758 anos antes de Cristo, já falava sobre a terra. E o que falava sobre a terra? Olha só. Isaías 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Globo, como é que ele é? Redondo, achatado só nas pontas, não é isso? Na ponta de cima e na de baixo. Então a terra ela é redonda. Como é que Deus considera o planeta junto com os habitantes? Cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Gente, o planeta Terra é pequeno, ele serve de estrado para os pés dele. Estrada é como se fosse algo para apoiar o pé em cima, como se fosse um banco. Olha o tamanho de Deus. O planeta Terra e as nações é como gafanhotos para ele. Ele é grande. E aí ele veio e se formou no útero de uma mulher para depois ele voltar lá para cima e continuar o Deus que ele sempre foi. Mas por que ele veio para cá? É aqui que eu quero dar continuidade ao início de João, no capítulo de número 19. João, no capítulo 19, onde nós lemos aqui, onde fala da crucificação, nós vemos escrito aqui que ele padeceu fora da porta, fora da cidade. Porque ele estava próximo da cidade, não na cidade. O autor aos Hebreus, aqui no capítulo... no capítulo 13, o versículo de número 12 diz: E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. A lei tinha uma regra para que aquele que fosse crucificado, ou melhor, falava-se de animais, a crucificação não, mas falava do sacrifício de animais, eles teriam que ser sacrificados do lado de fora. Não podia ser no arraial. Então, Jesus Cristo, ele é a ovelha muda, levada ao matadouro, conforme Isaías capítulo 53. E aí, o texto diz em Levítico capítulo 16, versículo 27, mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, tanto um como o outro, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Então o Senhor Jesus, ele é crucificado, ele é a ovelha, ele é o corpo, o sacrifício. Aqui em Hebreus, no capítulo de número 10, o texto diz para nós, Hebreus capítulo 10, versículo de número 4 e 5, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Versículo 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tiro o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra, ou seja, ao lado direito de Deus. Então o Senhor Jesus, ele se colocou no lugar daquelas ovelhas que eram levadas e mortas para Deus perdoar os pecados. Como é que o povo fazia antigamente? O povo levava uma ovelha, um cordeiro, e matava aquele animal, deixando o sangue cair, cortava ali e colocava fogo, para que aquilo subisse diante de Deus. Isso aí foi ordem de Deus, tá? Você vai encontrar isso lá em Gênesis, onde Abraão oferece o sacrifício diante de Deus. E aí esses animais, quando subia aquele cheiro, o animal todo queimado, Deus recebia aquilo e perdoava o pecado das pessoas. Então Deus que colocou isso, foi passando o tempo, e aí o Senhor diz aqui em sua palavra através de Hebreus, sacrifício e oferta não te agradaram. O que são isso? São tipos de ofertas, em algumas versões aparece até a palavra oferendas. Oferendas são presentes, são ofertas entregues a uma divindade, a um Deus, para que a ira dele se aplaque, ou seja, para que a pessoa que está irada com outra acabe sua ira porque recebeu um presente. Então o ser humano dava esses animais para que Deus perdoasse seus pecados.
Só que o texto próprio diz que o Senhor Jesus, ele mesmo conversando com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, disse que não era suficiente para tirar. Então o que ele fez? Tem que oferecer um sacrifício perfeito que agrade a Deus. Quem pode agradar a Deus senão o próprio Deus, né? Então o Senhor Jesus, ele mesmo recebe um corpo. Corpo me preparaste. Ele falou, então Deus o Pai preparou um corpo para o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus mesmo se oferecesse a Deus. E Deus agora viesse perdoar a humanidade todas as vezes que pedisse perdão, se lembrando de quem foi oferecido no lugar. Olha só como é importante servir o Senhor Jesus. Eu cometi pecado, eu teria que levar uma ovelha ou um cordeiro para oferecer a Deus, mas eu não tenho. Tá, o Senhor Jesus, ele fez um único sacrifício eterno para sempre. É para sempre. Então, se eu tenho o Senhor Jesus, quem eu ofereço? O Senhor Jesus, porque ele se ofereceu. Então, todas as vezes que eu peço perdão a Deus, eu peço perdão em nome do Senhor Jesus. Deus olha para o meu coração, para o meu entendimento, para a minha mente, e vê se eu estou realmente arrependido daquilo que eu fiz. Porque tem gente que pede perdão da boca para fora, mas não se arrepende do que fez. Se tivesse outra oportunidade, faria de novo. Esses não se arrependem. Então esse perdão a pessoa não consegue, porque ela pede um perdão falso, só por aparência. Agora, quando Deus vê que a pessoa realmente está profundamente arrependida, ela pede perdão em nome do Senhor Jesus, ou seja, ela está pedindo perdão, mas em nome de alguém. É por causa de alguém. Então Deus se lembra do sacrifício que o Senhor Jesus, que é perfeito, fez, e por causa dele, perdoa quem está pedindo perdão. Então, todas as coisas nós temos através do Senhor Jesus. Não adianta eu falar da pessoa que mata, da pessoa que mente, da pessoa que estupra, da pessoa que assassina outra pessoa, da pessoa que trai. Se todos esses tipos de pecados que eu citei, todos são pecados. De diferentes formas, mas todos são pecados. E aí vem aquela pessoa que se corrompe, que se vende. Todas estão erradas. Ninguém é melhor do que ninguém. Os pecados foram se multiplicando e os seres humanos foram fazendo atrocidades, umas piores do que as outras. E o que todos precisam? A mensagem do Senhor Jesus, através de João Batista e dele mesmo, foi: arrependei-vos. Próximo está a vinda do Senhor Jesus. Arrepende, está aqui escrito em Apocalipse. Olha o que o Senhor escreveu para uma das igrejas e deixou para nós. Apocalipse, capítulo de número 3, diz assim a palavra de Deus, versículo de número 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Se Deus repreende, se Deus castiga, se Deus chama atenção, é porque Ele ama. Ele não quer ver a pessoa... Mas por que Deus não quer ver eu cometendo certo tipo de coisa? Porque certos tipos de coisas nos afastam de Deus, porque Deus é justo, é perfeito, é santo, é poderoso e gosta de coisas boas. E se o ser humano pratica coisas más, ele está do lado de quem é mau. E quem é mau? É o diabo. Salmo 118 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, se eu estou do lado de Deus, eu tenho que praticar coisas boas, não coisas más, ruins. Se eu estou do lado daquele que faz coisas más, vou dar um exemplo. Quando uma pessoa mente para outra, isso é bom? Claro que não, gente. Mentira não é de Deus. Deus é verdade. Não diz assim, você fez isso comigo, Deus vai te dar um castigo. Mas Deus não castiga ninguém. Você acha que castiga? Não, mas eu não li aqui agora. Vamos ler aqui de novo. Apocalipse, capítulo 3. A gente tem que ficar com a Bíblia, né? Vamos falar aqui de novo. É bom a gente falar porque aí a gente grava, né? Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Pastor, eu fiz algo... Não, mas preste bem atenção aqui. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele disse assim: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todos escutem o evangelho. O que é evangelho? Vem da palavra evangelion, que significa boas notícias, boas novas. Boas novas de quê? Qual foi a boa notícia? Que agora o Senhor Deus quer salvar todos. Ele quer que todos venham através de um único, através de Jesus.
Pela fé, na graça. Então, você consegue chegar até Deus pela graça. Deus abriu um favor, uma oportunidade. E aí chegamos até essa oportunidade pela fé. Mas fé em quem? No Senhor Jesus. Porque ninguém vai até Deus se não for primeiro por Ele, Senhor Jesus. Já por isso está do lado direito de Deus. E Ele que intercede por nós. Então, quando uma pessoa pratica algo ruim, algo mal, está sendo anotado. Apocalipse capítulo 20. Eu não tenho maldade, maldade com ninguém. Se eu mexer no coração. Ó, Apocalipse capítulo 20, está escrito aqui como vai ser o julgamento. Apocalipse 20, versículo de número 12. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Deus vai julgar, estará no trono. Esse aqui é o Senhor Jesus. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então o ser humano vai ser julgado pelo que ele tiver feito. Mas como é que vai saber tudo isso? Está tudo sendo anotado. Está tudo sendo anotado. Mas pastor, peraí, eu fiz muita sujeira lá atrás. Fiz muita maldade, eu me arrependo de tudo. Eu não quero ser condenado pelo mal que eu fiz. Eu me arrependo do que eu fiz. Entrega a vida para o Senhor Jesus e peça perdão. E o que eu fiz? Tudo aquilo que foi feito é anotado. Até aqui cometeu. Daqui em diante se arrependeu. Não será condenado mais. Jesus é aquele que vai além da condenação. Por isso a Bíblia Sagrada diz em 1 de João, capítulo 1 e 2, temos um advogado para com Deus, é o Senhor Jesus. Mas vai chegar o dia, conforme aqui Apocalipse 20, do dia do julgamento, que as pessoas vão ser julgadas pelo que elas tiverem feito, se elas estiverem sem o Senhor Jesus. Aí aquilo que elas fizeram vai continuar lá, está culpada, vai ser condenada. Mas quando vem escrito assim, até aqui estava culpado, mas se arrependeu, reconheceu o sacrifício do Senhor Jesus, praticou agora coisas boas, tem uma nova vida em Cristo, não será condenado mais. Mas pastor, você tirou isso de onde? Evangelhos, quando escreveu João, vamos ler aqui, está escrito. Para isso ele morreu por nós. João, capítulo de número 5. Presta atenção, João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, como é que eu faço para não entrar em condenação? Não está no dia do julgamento final e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus é a solução, gente. Para isso que ele veio, para nos livrar da ira que Deus vai derramar sobre quem não aceita o seu filho. Como é que Deus sai do lugar dele, vem para cá para oferecer salvação e o ser humano não aceita? O ser humano está se achando melhor do que ele. Porque ele que é Deus, está acima de tudo. Vem para cá, ser esbofeteado, cuspido, zombado, escarnecido, chicoteado, preso e ainda acusado de coisas que ele não fez, por causa de um propósito, salvar a humanidade. Só dessa maneira foi possível os pecados que nos condenam irem sobre Cristo e através de Cristo Deus nos perdoar. Vou dar um exemplo, isso aqui, presta atenção na explicação. Cristo nunca teve pecado. Como é que Deus iria perdoar os nossos pecados dessa maneira? Vamos lá, os nossos pecados estavam agora sobre Cristo. Se estavam sobre Ele, tudo que nós passamos estava sobre Cristo. Então quando falamos assim, Senhor, eu menti. A mentira estava sobre Cristo? Cristo era mentiroso? Não, mas o pecado da mentira estava sobre Ele porque isso faz parte de nós. Deus tirou dos nossos pecados e colocou sobre Ele. Então todos os pecados que cometemos, quando confessamos, Deus vê. Estava sobre Ele e eu perdoei. Então não vou condenar. Por isso que temos que estar em Cristo. Porque Ele que está na nossa frente, pedindo a Deus para nos perdoar. Se não for Ele, nós vamos ser condenados, porque somos pecadores até o tutano.
Até a morte nós vamos continuar pecando. Enquanto estiver nesse corpo, vamos ter pecados. Mas conforme entregamos a vida para Cristo, nossos pecados eles são perdoados e nós vamos tendo uma melhora em nossas vidas, que aquilo que fazíamos não vamos fazer mais. Por quê? Porque o perfeito passa a habitar dentro de nós. E temos força para dominar o mal que nos dominava. Você sabia que nós somos escravos daquilo que nos domina? Se a mentira domina a nossa vida, nós somos escravos da mentira. Se uma pessoa tem um vício, e aquele vício, ela não consegue acabar com ele, ela é escrava do vício. O vício manda nela. Tanto é que ela começa a se tremer e não vive sem, porque ela é escrava. Mas quando ela entrega a vida para Cristo, Cristo vira Senhor da vida desta pessoa, essa pessoa passa a ter força para dominar aquele que era Senhor dela, que era o vício. Então agora o vício não é Senhor dela mais. Agora ela consegue dominar e expulsá-lo, porque agora tem um maior sobre a vida dela. Esse alguém é o Senhor Jesus. Por isso que é importante termos o Senhor Jesus. Gente, a salvação, quem já ouviu essa frase, que salvação é individual? Nunca ouviu falar essa frase? Salvação é individual, cada um tem a sua. A salvação é apenas uma. E cada um deve buscar essa salvação para a sua própria vida. Eu não posso salvar minha esposa, nem meu filho, nem meu pai, nem minha mãe. Cada um tem que lutar pela sua salvação. Eu não posso salvar ninguém e ninguém pode me salvar. Só Jesus salva todos que querem. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o Mexiá. Ele é o Machia. Então nós que estamos aqui, ele é o Messias, o enviado, o ungido de Deus, para fazer o que ele fez. E aí ele pediu ao Pai para enviar o Espírito Santo para estar conosco e nos ajudar a vencermos essa vida. Mas as pessoas fizeram pecado. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Se a pessoa não tiver o Senhor Jesus, esse povo que tanto mal faz, quando fechar os olhinhos e for sepultado, vai parar onde? No inferno. O inferno é onde? Aí embaixo. O inferno não é sepultura. Sepultura é Keber. É lugar do corpo morto. Onde é o inferno? Muitos quilômetros abaixo da sepultura. É um lugar espiritual dentro da terra. Para quem me escuta, tanto aqui hoje quanto pelo vídeo, já deve ter estudado e ouvido falar sobre as partes que se dividem o planeta Terra. Estratosfera, ionosfera, atmosfera, núcleo da Terra. E aprendemos que o núcleo da Terra, ali existe o magma, e ali é um local quentíssimo. Mas por que que tem todo esse calor? Por que que Deus criou um globo tão grande, uma bola, e lá dentro ele botou fogo? Ali que é o inferno, gente. Só que para muitos a ciência vai dizer que isso é loucura, isso é mentira, mas a Bíblia diz na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem não é espiritual não vai entender nada disso que eu estou falando. Mas Deus criou o planeta Terra e colocou uma bola lá dentro. Ele criou o inferno para o ser humano que não obedece a ele, para Satanás e os demônios morarem lá. Mas um dia todos vão ter que sair de lá também para ficar diante dele e serem julgados. Pastor, não quero a condenação. Cristo morreu para quê? Para me salvar. Ele levou os nossos pecados e ele quer nos salvar. Eu posso morrer, mas vai morrer o corpo, mas a minha alma vai viver eternamente. Agora, onde ela vai viver eternamente? Tem muita gente que fala, a vida acabou por aqui. Não acabou não, e o inferno não é aqui em cima não, aqui é uma bênção. Deus criou o planeta Terra para o ser humano. Um dia, o corpo vai ser sepultado, e a nossa alma, ela vai ter que seguir um destino. E para onde nós vamos? Deus que vai dizer, mas de acordo com a nossa decisão aqui. Hebreus 9, 27 diz, ao homem foi ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo, o julgamento. Então pensa bem, o julgamento vai acontecer um dia. Mas esse julgamento ele acontece já no momento em que a pessoa falece. A alma se descola do corpo. Deus decide se vai para o paraíso ou se vai para o inferno. Mas e aquele julgamento de Apocalipse 20? Aquele dali é para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que já morreram e aqueles que ainda estiverem.
Ele vai julgar a todos. Os que morreram ressuscitarão para serem julgados. E esse julgamento de Apocalipse 20 é para quem não quis Jesus. Então, qual é a solução para as nossas vidas, para eu não ter que passar por aquele tribunal e ser condenado? A solução é o Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida para Ele, passo a seguir os seus mandamentos, eu serei salvo. Foi Ele que disse isso? Foi. Mateus, capítulo de número 7, está escrito da seguinte maneira. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então tem que fazer a vontade do Pai. Tem que obedecer a palavra, Ele deixou para nós. Se fizermos isso, seremos salvos. Não é quem chama, eu creio no Deus que é Senhor e creio em Jesus que é Senhor. Mas não basta dizer que crê, tem que obedecer. Sem a obediência não vai, não sobe. E aí a lei dizia que tinha que participar, que tinha que ser morto fora da porta, conforme lemos aqui, fora do arraial. E ele padeceu fora da porta. Jesus, nosso Senhor, foi crucificado. E ele, quando foi morto e padeceu, foi levado até aquele local chamado Gólgota. Guarde esse nome, Gólgota. Esse local, chamado Gólgota, conforme nós lemos aqui, a Bíblia Sagrada diz que a tradução dele é caveira. Esse local é caveira. E o que é a caveira? A caveira é como o ser humano fica depois que ele morre. Aí vem umas pessoas que colocam uma frase dizendo assim: a caveira é a representação de que todos somos iguais. Não, a caveira é símbolo da morte. Jesus foi para o Gólgota. Gólgota significa caveira. E a caveira é o local aonde estão os mortos. Tanto é que quando você vai pegar um frasco, uma embalagem que tem o símbolo da caveira, está dizendo o quê? Que ali há risco de morte. E algumas pessoas usam o símbolo da caveira como um símbolo de bondade, um símbolo de igualdade. Não, caveira é símbolo da morte. Uns fazem blusas com isso e botam a caveira. Você pode observar em Ezequiel. Ezequiel profetiza sobre o vale de ossos secos, e lá tinha caveiras. E lá o que acontecia? Lá estavam só os mortos. Deus perguntou: podem esses mortos reviverem? E ele disse: tu sabes, Senhor. E ele começou a dizer: profetize, profetizou, e os ossos se levantaram e se tornaram em pé. E eles viveram. Então Jesus é a vida. E o Senhor Jesus foi para morrer no lugar onde havia morte. Então ficar usando roupas que tem o símbolo da caveira está errado, porque é o símbolo da morte. Caveira não é símbolo de igualdade, caveira não é símbolo de vida. Símbolo de vida é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Pastor, eu tenho uma camisa lá de um bicho pintado lá, parece um demônio, eu posso usar? Não, porque é a representação de um demônio. Eu tenho uma representação lá de uma camisa de um grupo lá dos budistas, posso usar? Não, não pode usar não. Por quê? Porque budismo é uma religião que não busca Cristo Jesus. Qual é a única religião que é de Jesus Cristo? Cristianismo. Jesus Cristo é o fundador. Jesus Cristo é o caminho. É o mediador das nossas vidas. Está escrito aqui em Hebreus. A carta aos Hebreus. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. No caso está falando de Arão, da qual ninguém serviu o altar. Presta atenção. Aqui fala de Melquisedeque e fala de Arão. Melquisedeque não era da tribo de Levi, do qual nasceu Arão. Então Jesus é da descendência de quem? Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque não tinha tribo nem sacerdócio.
entre aqueles de Levi, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, porque o sacerdócio era da tribo de Levi, não da tribo de Judá. Judá não tinha sacerdote. Versículo 17, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor Jesus, olha como é que foi interessante o que ele fez. Um sumo sacerdote tinha que oferecer um animal em prol dos seres humanos, para que os seres humanos fossem perdoados seus pecados. O Senhor Jesus é sacerdote, o Senhor Jesus foi o sacrifício, e ele mesmo se apresentou a Deus como sacrifício, sendo o sumo sacerdote para levar os nossos pecados. Ele conseguiu fazer tudo. E se apresentou diante de Deus como representante de todo aquele que crê nele. Então, se eu creio nele, eu tenho que seguir a ele, seguir a palavra dele. Batismo. Você sabe com quantos anos o Senhor Jesus foi batizado? 30? Quase 30. Quase 30. Quase 30 anos. Já falaram sobre isso? Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui sobre o planeta Terra, ele começou a fazer a obra, conforme diz a palavra de Deus. E quando ele começou a fazer a obra do nosso Deus, fazer o ID do seu Pai, muitas pessoas estavam pensando, peraí, mas ele não é o carpinteiro? O pai dele não é José? A mãe dele não é Maria? Não é? E como é que agora ele diz que é o Filho de Deus? Então, está ventando demais. Então, quando ele estava fazendo a sua obra, para poder levar até as pessoas a mensagem da salvação, ele já havia sido batizado. Como ele já havia sido batizado, ele estava apregoando para as pessoas que deveriam ser batizadas. Mas quando uma pessoa precisa ser batizada, essa pessoa, ela vai apregoar um batismo se ela pelo batismo ainda não passou? Como é que uma pessoa batiza outra se ela não foi batizada? Não é? Precisa ter o ministério batismal. Não é isso? E a Bíblia Sagrada diz aqui em Lucas 3, 21. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu. E logo depois disso ele foi ser tentado. Agora, a questão está aqui, ó, capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava. Então ele tinha quase 30 quando foi batizado. A uma idade aproximada. E quando ele fez a sua obra, olha o que é interessante. O Senhor Jesus foi apresentado quando menino, segundo a lei. Mas não foi batizado quando menino. Ele foi batizado de adulto. O batismo é para quê? Primeiro se arrepende e depois, se é batizado, como prova de que é um arrependido dos pecados. Olha, pastor, eu tenho um neto, ele foi na igreja para se batizar. Você está entendendo hoje? 3 meses de nascido. 3 meses, aí você imagina. É o Ria. Como Ele que, não entra na igreja, ele dança no pai dele, tá? para todos nós que aqui escutamos hoje, para quem nos escuta também no vídeo, que nos acompanha, Não sabe nem onde os padrinhos. como que uma pessoa pode ser batizada se o batismo é uma nova vida em Cristo, tendo consciência de que é um pecador arrependido? Se uma criança não tem consciência de nada disso. As religiões estão ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Hoje deveria se batizar depois que escureceu o padrinho. Então Jesus pode depois. Mas nem na Bíblia, Jesus, qual era o padrinho de Jesus? Me diz.
Qual foi o padrinho de Jesus? Qual foi o padrinho dos apóstolos? Isso é uma coisa que foi criada pela religião. Isso não existe, não. Não existe padrinho. Quem foi o padrinho de Jesus? Quem foi o padrinho de Pedro, de Tiago, de João? De João Batista, que era o que batizava, quem foi o padrinho deles? Isso é uma coisa que o ser humano inventou, gente. O meu filho, que é o Renan, ele foi meu pai de Deus, eu não estudei, não fui nem como os padrinhos dele mesmo. Não conhece os padrinhos dele. E aí? E depois de crescer, o pessoal Aí as pessoas, elas ficam nos dogmas. O que são dogmas? São leis criadas dentro da religião com a mesma força de uma lei de Deus, quando na verdade são contra as leis de Deus. Se Jesus não tinha padrinho, Jesus não foi batizado quando criança, porque batismo é para quem tem consciência dos seus pecados. Quem não tem consciência dos seus pecados não tem como se arrepender de uma coisa que não sabe. E uma criança não sabe nem falar, não tem pecado. não tem até pecado. Tem? Lembre disso. Nós temos pecados. Já nasce com pecado. Já nasce com pecado. Quando mama aí tem mais, né? Presta atenção, que eu vou dizer aqui para você. Adão pecou? Pecou. Como é que ele iria gerar um filho perfeito se ele era um pecador? Nós somos descendentes de Adão e Eva, sim ou não? Somos. Por que nós somos? Porque se eles foram os primeiros habitantes da terra que pecaram, e todos nós viemos deles, todos nós somos pecadores. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos voltar para o capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados, longe, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Redenção e salvação. Então olha só, todos pecaram. Se Adão foi pecador e Eva foi uma pecadora, os filhos que nasceram são pecadores, os netos, bisnetos, e assim vai. As gerações povoou a terra. Deus não falou povoar a terra? Encher-vos e multiplicar, não foi Deus que falou isso? Aí quando Deus disse para Adão e Eva, encher-vos e multiplicai-vos, eles ainda não tinham pecado. Mas de repente resolveram pecar contra Deus, desobedecendo, comendo de onde Deus falou para não comer. Pecado não é só adultério, prostituição. Adão não adulterou, Adão não prostituiu, Adão desobedeceu, olha o pecado que ele cometeu. E Deus falou, aqui no jardim que eu te coloquei, tu não fica mais, fora. Está entendendo como é que a desobediência é uma coisa grave? Todo pecado é uma desobediência. A pessoa que adultera está desobedecendo uma lei de ser fiel. Deus é fiel, você sabia disso? Deus é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar a ele mesmo. Se ele for infiel, se destrói tudo, porque tudo se mantém pela fidelidade da sua palavra. E o que é uma pessoa fiel? Uma pessoa verdadeira que cumpre aquilo que fala. O nosso Deus quer fazer uma mudança em nossas vidas. Olha, ficar com Jesus não é uma atitude ruim, não. É a melhor atitude que o ser humano pode tomar em sua vida. Por quê? Porque a hora que ele fechar os olhos, ele sabe para onde vai. Quem vai buscar ele? Mas a pessoa que não tem Jesus fala assim, para onde eu vou? Ah, Deus é que sabe. Concordo. Deus sabe de tudo, na verdade. Não tem nada que ele não saiba. Ele não criou um planeta para ficar com dúvida do que faz. Não, ele sabe tudo. Mas ele deixou para nós tomarmos uma atitude. Porque se não tivermos o Senhor Jesus, ninguém será salvo. Sem ele, nada podemos fazer. Sem ele não conseguimos nada e não vamos a lugar algum. Então, de que nós precisamos? Nós precisamos de ter uma vida com ele. Ah, mas eu creio em Deus. O Senhor Jesus veio e disse assim, credes em Deus. Até hoje vocês só conheceram Deus. Mas creiam em mim também, que eu vim de lá para poder mostrar para vocês quem sou. Ninguém conhecia o Senhor Jesus ainda.
Um dia ele veio aqui para poder ser o sacrifício perfeito, para que Deus perdoasse nossos pecados. A Bíblia ainda diz na carta aos Hebreus que sem derramamento de sangue, não é concedido o perdão. Não tem salvação. Ó. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Você que tem algum animal em casa, você vai matar o animal, deixa o sangue escorrer. Não pode comer sangue. Sangue é vida. Sangue não se come. A lei de Jeová. Hã? Tá falando do testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová. Não, mas é porque é proibido na Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar para vocês que é proibido. Está aqui no Novo Testamento. Eu gosto de comer cabidela. Uma irmã da minha nora, ele Vai. abriu casa, pediu logo, se nós matássemos Só pode comer um pacote de mandar macarrão sangrar da para cabidela. poder lá almoçar lá em casa. Também criação. Eu gosto de cabidela, Mas tinha que ser sangrado o menino. Mas não pode comer o sangue, não. Não pode, não. a cabidela com sangue. Vou mostrar aqui para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Pega batatinha. Diz assim, ó. Versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aqueles que estavam na liderança da igreja, que eram os apóstolos, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais, se separem, se desgrudem, acabem com isso, não façam mais. Abster de quê? Das coisas sacrificadas aos ídolos. Se aquilo foi sacrificado a algum ídolo, não coma, não beba, não tenha, não participe, não faça. Também do sangue, está escrito aqui, e do sangue. E também da carne sufocada. E também da fornicação. E destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Então aqui em Atos 15, 29 mostra para nós que assim como no Antigo Testamento era proibido comer o sangue, no Novo Testamento diz também que continua sendo proibido. Carne sufocada. Pastor, o que é carne sufocada? Era isso que eu ia perguntar. É, uma boa pergunta. Carne sufocada é quando o sangue não escorre. É matar aquele animal e o sangue não escorreu, ficou por dentro. Isso é uma carne sufocada. Por isso que todo animal tem que se matar e deixar o sangue escorrer. Aonde? Na terra, no chão. E eu posso comer. Não, mas eu quero botar aquilo na bacia para me fazer um preparo e comer daquele sangue e misturar com alguma coisa. Não pode. Lei de Deus. Sangue é vida, não se pode ingerir o sangue. Ah, pastor, eu posso fazer a transfusão? Pode, porque o sangue está se misturando com o sangue. Ele não está sendo ingerido para virar vitamina no intestino. Sangue não é vitamina para o intestino, sangue é vida. Então a transfusão pode? Pode. Jesus derramou o sangue dele para quê? Para que nós tivéssemos vida. Então nós podemos ter sarapatel. Sarapatel é coisa oferecida e ainda tem sangue. Não pode comer. Chouriço. Quem já ouviu falar de chouriço? Sei lá como é que é o nome aqui. Minha mãe que me Tem um criou cara faz. que estavam trabalhando, podados naquela praça lá, tá se mexendo aí. Na época, o Zé Ferreira matou um carneiro lá, na hora que pendurou, que chegou, o rei encheu um copo, duas vezes e tomou pra dentro. Fala, menina. Bebeu sangue purinho. Bebeu sangue puro. Ai, Do jeito que estava derramando o sangue do carneiro, ele só fez a parada duas vezes E bebeu. e bebeu. ai, Deus. Aí as pessoas falam dos satanistas, falam dos vampiros, né? E aí fazendo coisas semelhantes, iguais. É igual a Eu gosto de vampira. fazer cabidela. Eu digo, porque eu vi na hora ele fazendo a arrumação. Encheu o copo e botou pra dentro. Bebeu Tá duas vendo? vezes. Isso é proibido, segundo a lei de Deus. Misericórdia. Você tá vendo? Mas é que tem gente que não sabe. Sabe? Tem gente que não sabe, mas a Bíblia está dizendo para nós que não devemos fazer isso. Tem gente até que faz sem saber que não pode e diz assim, é gostoso. Eu quando já entrava uma carne, enquanto eu gosto ela de molho, enquanto eu não vejo hoje, Tem gente que frita o sangue, faz chouriço, né? Que aqui chama chouriço também, não fala? O Antônio come a carne é quase crua. Já quente. Tem gente que fala assim, eu quero uma carne mal passada, né? Tem Mal gente que fala passada. isso. Engana sangue. Não pode. O Antônio come. Ai, não assa essa carne pra mim, bem assada. Então, sempre tome muito cuidado. ali é cheio de bactéria. Entendeu? O
sangue, independente de ser qualquer tipo de animal. Pode ser ave, pode ser quadrúpede, pode ser um animal que se rasteje, não importa. O sangue não pode ser ingerido. Não pode. Eu ia fazer um cabo de pele, mas não. Então, hoje você está sabendo. Quero ir mais Porque você são buscar leis que guardando. Deus estipulou e que nós não podemos fazer. Você tem uma ideia, quem serve a Satanás em outras religiões, eles bebem sangue. Eles bebem o sangue. Comem coisas que já estão podres. Satanás ele envia demônios para incorporar nessas pessoas e fazê-las comer no chão. Onde é a mesa? O chão. Tem pessoas aí, eu vou falar, tem pessoas na internet, vocês não sabem o que eu vou falar aqui, que fazem live. Você já ouviu falar de live? É quando uma pessoa está ao vivo, sendo filmada e se mostrando para outra pessoa ali ao vivo. Naquele momento, né? E ali, existem pessoas que ficam ali com cartinhas, baralhos, tentando tirar a sorte das pessoas que são chamadas adivinhadores. A Bíblia diz em Levítico que é proibido a adivinhação. Levítico 19. Não estareis com adivinhadores, nem como adivinhadores. Não podemos fazer nada disso. Tem pessoas que jogam tarô é carta. Tem pessoas que jogam búzios, aquelas pedrinhas, baralho. Leão. Fazem coisas para poder tirar a sorte. Tem outras que cruzam pontos. São as religiões, e todas elas estão fundamentadas em quê? No que Satanás diz para elas. Então, quando nós nos voltamos para elas, nós temos um grande problema, porque nós estamos contra a palavra de Deus, e nós temos que estar a favor da palavra de Deus, não é a favor das coisas desse mundo. Então, se algo, presta atenção, se algo te afasta e me afasta de Deus, eu tenho que abrir mão daquilo. Poxa, mas tem uma pessoa ali que ela está sempre me levando a caminhos maus. É marido, é esposa? Não. Não é? Então se afaste. Se afaste. Mas é o marido, o que eu faço? Bom, a Bíblia diz que Deus ajuntou, não separa o homem. Tem que orar para que Deus liberte. Não é acabando o casamento que vai dar certo, não, porque isso daí não é solução para ninguém, não. Agora, não estás casado, não estás ligado, se afaste. Por quê? Porque isso não é certo. Só está te levando para um caminho ruim. Levando a coisas más. E nós devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, toda a alma, todo o nosso corpo. Porque o Senhor está sobre todos nós. Quando o Senhor Jesus foi levado àquela cruz, gostaria aqui de mencionar um texto muito interessante dali de como aconteceu. Ele estava tão consciente, preste bem atenção nisso aqui. Ele estava tão consciente daquilo que ele estava fazendo, daquele martírio, de toda aquela maldade que faziam com ele. Olha só o que aconteceu. Marcos capítulo 15, versículo 23. Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Por que ele não bebeu? Vou dizer para vocês, a mirra, ela era um composto mergulhado em um líquido, para que a pessoa ingerisse e ela funcionasse como um anestésico para a dor, para que a pessoa não sentisse dor. Misturaram esse anestésico, essa mirra, no vinho, para dar para o Senhor Jesus, para aliviar a dor dele. Mas o que a Bíblia diz? Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Ele não quis alívio para as suas dores. Ele quis sofrer até o final, com consciência, tudo que ele estava fazendo. A pessoa que bebe uma bebida alcoólica para poder tirar, se anestesiar, ou dizer que vai esquecer os problemas, é mentira, porque quando o efeito do álcool passar, a pessoa se lembra, porque ela não teve amnésia. O nosso Deus não dá bebida para ninguém para poder afundar as mágoas ou fazer esquecer. A Bíblia diz que quem leva sobre ele mesmo os nossos pecados, as nossas transgressões, quem leva o nosso fardo pesado é Jesus Cristo.
Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós não temos que descansar no sábado como era no antigo. O Senhor Jesus é Senhor do sábado. Então quem está em Cristo descansa nele. Poxa, eu estou aflito que eu não sei o que vai acontecer com a minha vida quando eu partir. Não, quando eu estou em Cristo, eu posso ter a certeza que se eu obedeço a sua palavra e eu estou nele, eu descanso nele. Eu vou fechando os meus olhos aqui e vou encontrar com ele lá. É um anjo que virá para poder buscar a minha alma para encontrar com o Senhor no paraíso. Agora, se eu não tenho Jesus, eu estou num problema muito grande. Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a Deus o Pai, se não for através de Jesus. Maria não leva Jesus, Pedro não leva Jesus, João não leva Jesus, Tomé não leva Jesus, Bartolomeu não leva Jesus, Simão Pedro não leva Jesus, Tiago não leva Jesus, Judas Tadeu, amado Lebeu, não leva Jesus. Nenhum deles leva. Mas Jesus leva até Deus. Quantos tronos tem lá em cima? 3. Um é de Deus o Pai, o outro é de Deus o Filho, Jesus Cristo, e o outro é de Deus o Espírito Santo. São 3 tronos. 2 estão ocupados hoje lá em cima. O do Pai e do Senhor Jesus o Filho. O Espírito Santo está onde hoje? Na terra. Tentando convencer o ser humano de que Jesus é a solução para se chegar até Deus o Pai. Eles trabalham juntos para salvar o ser humano. Salvar de quê? Da condenação. Gente, a gente carrega uma bomba atômica dentro de nós chamada pecado, que a todo momento pode puxar o pino e ela explodir. Essa explosão é a semelhança de quando eu fecho os olhos e acordo no inferno. Peraí, mas eu não quero que essa bomba me exploda, me leve ao inferno. Então eu preciso de Jesus, que é quem pode me salvar, pode salvar você e a mim, e a você que nos escuta e nos ouve. Jesus é a solução, não há outro. Sem ele não podemos fazer nada. E eu gostaria de convidar todos para se colocarem de pé. Aqui o texto bíblico diz, eu quero ler para finalizar. Pastor, que horas começou aí esse sofrimento do Senhor Jesus na cruz? Marcos 15, 25. E era a hora terceira e o crucificaram. A hora terceira é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã começou o martírio, ele pendurado na cruz, crucificado. E aproximadamente que horas terminou? Marcos 15, 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo 22. E alguns dos que ali estavam vindo diziam, eis que chamam por Elias. Ele clamou, ele gritou, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Versículo 37, Jesus dando um grande brado expirou. Então Jesus morreu a partir das 15 horas e foi crucificado, pendurado na cruz às 9 horas da manhã. Então ele ficou de 9 até um pouco mais de 15 horas, pendurado na cruz, agonizando. Jesus teve febre. Jesus estava asfixiado, porque estava pendurado e com o braço dessa maneira. Os seus pregos tinham mais de 18 centímetros de comprimento para furar um pé em cima do outro e furar suas mãos. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. No domingo pela manhã ele acorda com seu próprio corpo que estava pendurado lá, que alguém bateu, que alguém chicoteou e cuspiu. Ele volta vencedor. A gente sabe quem fez, bateu, nem sabe tudo. Sabe de tudo, mas o que ele fez? Lá na cruz ele disse assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é amor, ele veio perdoar. Jesus veio para perdoar. Pastor, eu sou um pecador, eu fiz coisas horríveis. Se arrependa, peço perdão que ele perdoa. Ele é bom. Mas sem Jesus não adianta pedir perdão, porque Jesus perdoa, mas Jesus é a garantia para a salvação. O que eu quero? Só o perdão ou eu quero a salvação também? Eu preciso ter a salvação e ter o perdão. Tudo é bom, né? Tudo é bom, porque de que me adianta ser perdoado agora, mas depois eu vou cometer o pecado de novo, e eu não tenho quem me perdoa e vou morrer sem salvação.
Então eu tenho que ter Jesus para me salvar dos meus pecados. Ou seja, eu tenho algo na minha vida, você tem algo na sua vida, você tem algo na sua vida que nos leva a uma condenação. Mas Jesus tem vida em abundância, vida eterna para nos levar à salvação. Ele é o Redentor, o Salvador. Ele trouxe para nós essa oportunidade. Então vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Minha mão assim mesmo. O pessoal lá que falou que vinha não veio, né? Vai ter acontecido alguma coisa. Deixa minha mão aqui perto. Segura no braço dele, ou no ombro dele, aí bota no ombro. Nós vamos fechar aqui. Nós temos que orar. Buscar a face do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Estamos no tempo de buscar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos pedindo a tua atenção, invocando o teu santo nome. Guarda as nossas vidas, meu Deus. Existem muitos que estão precisando da ajuda do Senhor e não estão sabendo como conseguir essa ajuda. Estão precisando do auxílio do Senhor. Sê, meu Deus, o auxílio de cada uma delas e ajuda. Porque não existe homem ou mulher que já morreu que vai fazer alguma coisa por eles. É o Senhor que vive eternamente, que faz por todos nós. Por isso, Senhor, ajuda essas pessoas. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Remove as enfermidades. Tira o olho grande. Tira as palavras contrárias, palavras de maldições. O mal que foi enterrado contra essas vidas, que fez essas pessoas passarem por momentos de dificuldade tão grande, que está levando elas a sucumbirem, que está enfraquecendo suas vidas, que tem dominado seus corações, que estão envolvendo essas vidas num laço tão grande, que faz com que elas não consigam se libertar, não consigam se mover para ti. Liberta elas nessa tarde, nesta noite para quem nos assiste à noite, ou nesta manhã para quem nos assiste de manhã. Liberta em nome de Jesus Cristo. Desenterra, meu Deus, a obra maligna que foi feita contra essas pessoas. O câncer que foi colocado dentro, joga para fora, meu Pai. Destrói estes males em nome de Jesus, seja um câncer benigno ou maligno. Queima e destrói nessa tarde, nessa manhã, nesta noite, para quem nos assiste também, em nome de Jesus. Age, Pai, na vida dessas pessoas que têm problemas de visão, que têm problemas no estômago, problemas na vesícula, problemas nos pulmões, problemas nos rins, problemas nas pernas, nas veias, nas artérias, nos pulmões. Toca, meu Deus, no baço. Toca, meu Deus, no coração. Pessoas com problema de pressão alta. Joga por terra toda investida maligna. Aonde você estiver escondido, espírito mal, você caia por terra nesta tarde, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Toda falange do mal se manifeste. Dê o grito de derrota e saia dessas vidas em nome de Jesus. Porque no nome de Jesus há poder no céu e na terra, no mar, no céu e no inferno. E nenhum poder das trevas pode ser maior do que o poder de Deus. Te invoco, meu Deus, pedindo a manifestação do teu poder, seja neste lugar, ou seja, onde essa pessoa está nos assistindo. Vai de encontro àquelas que não puderam vir, aquelas que se encontram com a grande dificuldade, doentes, tristes, até magoadas. Tira essa mágoa de seus corações. Faz os males abandonarem seus corações e as mentes, meu Deus. Porque estas vidas estão, infelizmente, aprisionadas pelo poder das trevas. E eu lhe peço nesta tarde, em nome de Jesus, liberta elas do poder das trevas agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Liberta estas vidas desse cansaço, desse fardo pesado, desta dificuldade que elas têm sentido de se locomoverem, de saírem de suas casas. Visita quem tentou vir e não pôde. Visita quem não pôde vir aqui também, está com outros compromissos. Salva estas vidas e suas famílias e transforma para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Transforma, meu Deus, o nosso coração, para termos um coração bondoso, para aprendermos a bondade do Senhor, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Faz a tua luz brilhar, resplandecer sobre as nossas vidas. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos da tua paz. Coloca, meu Deus, a tua unção sobre as nossas vidas e em nosso meio.
envia teus anjos para pelejarem por nós, destruindo os poderes das trevas, amarrando os espíritos malignos, acorrentando eles e levando de volta para o abismo, em nome de Jesus Cristo. Todos os males que se levantarem contra o povo de Deus, abate nesta tarde, meu Deus, em nome de Jesus. Dá saúde às pernas, os ossos, livra da osteoporose, livra, meu Deus, o povo da renite, livra da artrite, livra da artrose, livra, meu Deus, o povo das dores nos ouvidos, nos tendões, nos braços, nos dedos. Livra, meu Deus, o povo do glaucoma, em nome de Jesus Cristo. Guarda as nossas vidas debaixo das tuas potentes mãos. Cobre-nos debaixo das tuas asas, estaremos seguros, porque a tua verdade é um escudo broquel. Não temeremos o mal que venha contra nós, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Como em paz e com segurança viemos, em paz e com segurança nos leva até as nossas casas. Nos dá um excelente dia, meu Senhor, final de dia, uma excelente noite e uma excelente semana. Abençoa-nos e nos protege todos os dias nas nossas vidas. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós lhe invocamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tende as tuas mãos assim. Pai, abençoa todos. Todos que já contribuíram, quem pode contribuir, quem não pode, abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor que está escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Se assentem. Eu vou lá pegar o lanche para a gente poder lanchar. Tá bom?